Construção de ângulos. No mercado existem dois tipos de transferidores. O transferidor de 360 graus, uma volta inteira, e o transferidor de 180 graus, meia volta. Para a construção de hoje, nós utilizaremos o transferidor de 180 graus. Conhecendo o transferidor de 180 graus, ele tem marcação interna e marcação externa. Quando a gente quer construir um ângulo no sentido anti-horário, nós utilizaremos a marcação interna. No sentido horário, nós utilizaremos a marcação externa. Vou construir um ângulo no sentido anti-horário. E depois eu vou construir outro ângulo no sentido horário. Agora nós vamos construir um ângulo agudo menor do que 90 graus, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Primeiro no sentido anti-horário. A gente sempre faz a origem do ângulo e uma semi-reta. A origem vai ser o ponto de encontro aqui bem no meio do transferidor. Essa é a base da minha construção. Eu vou ter que colocar esse ponto bem na origem e vou alinhar esse zero interno na linha que eu construir. Tá vendo, ó? Assim tá torto e assim tá alinhado. Como eu quero no sentido anti-horário, eu vou tomar como base as medidas internas. Menor que 90 graus pode ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 63, qualquer ângulo menor do que 90. Vou construir agora um ângulo de 40 graus. Eu marco um pontinho exatamente na posição do 40 e com a régua eu ligo a origem que eu criei a esse ponto que eu marquei. Pronto. Esse ângulo é um ângulo de 40 graus no sentido anti-horário. Agora vamos construir esse mesmo ângulo de 40 graus no sentido horário. Marquei aqui o centro, essa minha referência eu vou encaixar aqui. E agora o zero não é mais esse aqui da direita, é o zero da esquerda que fica ao lado de fora do transferidor. Alinho e vou marcar o 40 graus também do lado de fora do transferidor. Marquei e vou traçar o outro lado do ângulo. E esse ângulo é um ângulo de 40 graus no sentido horário. Ângulos agudos menores que 90, sentido anti-horário, sentido horário. Agora nós vamos construir um ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo exatamente igual a 90 graus. Seja no sentido anti-horário ou no sentido horário, 90 graus. Dessa vez eu vou fazer apenas um sentido. Vou marcar aqui uma semi-reta, tem a origem. Essa origem eu marco nesse ponto do meio. Se eu alinhar no zero da direita, eu procuro o 90 interno do transferidor. Se eu fizesse o zero da esquerda, seria o 90 externo do transferidor. Esse é um ângulo de 90 graus no sentido anti-horário.
É comum nós representarmos essa volta de 90 graus fazendo um quadradinho com um pontinho aqui no meio. Já refere-se a um ângulo de 90 graus. Agora nós vamos construir dois ângulos. Um ângulo no sentido anti-horário e um ângulo no sentido horário. Os dois ângulos serão obtusos, ou seja, maiores que 90 graus e menores que 180 graus. Vamos começar agora no sentido anti-horário. Já tenho aqui o início da semi-reta, vou alinhar novamente ao centro do transferidor. Como é no sentido anti-horário, eu vou visualizar as medidas internas, alinhando o zero na minha semi-reta. Como ele é maior do que 90 e menor de 180, pode ser 100, 101, 134, qualquer ângulo entre 90 e 180. Vou escolher aqui 150 graus. Veja que eu tenho 150 graus aqui e também tenho 150 graus aqui. Marquei o pontinho, ligo e construí um ângulo no sentido anti-horário de 150 graus. O mesmo passo eu vou prosseguir nesse ângulo, só que no sentido horário. Agora eu vou alinhar esse zero externo no lado. Vou construir agora um ângulo diferente de 150 graus, mas também obtuso. Tenho todas essas opções entre 90 e 180 graus, por exemplo, 130. Novamente eu digo, eu tenho 130 aqui e também tenho 130 aqui. O correto é escolher o externo. Se eu tivesse escolhido o interno, o que aconteceria? Veja só, marquei os dois, vamos analisar. O correto é esse que eu marquei, 130 graus no sentido horário. Se eu houvesse marcado esse aqui, ao ligar, eu deveria perceber que esse ângulo que eu construí é menor do que 90 graus, então não é obtuso. Então, o correto é esse aqui, obtuso maior do que 90 graus, menor do que 180, no sentido horário. Nós vamos agora construir um ângulo maior do que 180 graus. Muitos alunos acreditam que a única possibilidade de construir um ângulo maior do que 180 graus é utilizando esse transferidor de 360 graus. Na lista de material de vocês foi pedido um transferidor de 180 graus, principalmente pela precisão. Eu tenho precisão interna e externa. Esse transferidor aqui, eu não tenho precisão interna. Então, não é usual usar esse aqui. Mas como que eu vou construir um ângulo maior do que 180 graus usando um transferidor que vai até 180? Veja, se eu quisesse, por exemplo, construir um ângulo de 210 graus, eu preciso fazer um cálculo mínimo. Eu faço 210 menos 180. Subtraindo, eu percebi que faltam 30 graus. Dessa forma, fazendo uma linha reta, e posso marcar o centro, eu posso perceber, no sentido, por exemplo, anti-horário, que aqui eu tenho 180 graus. 210 é 30 graus a mais. Então, o que eu faço? Eu construo 30 graus além dos 180. Marquei aqui 30 graus abaixo da linha de 180 e marco o ângulo completo. Ou seja, o ângulo que eu queria construir é todo
toda essa volta medindo 210 graus, como eu queria, porque é 180 mais 30 graus. Dessa forma, eu consigo construir qualquer ângulo maior do que 180 graus.